Está começando agora mais uma edição do podcast. E no programa de hoje eu tenho a honra de receber aqui mais uma vez o médico veterinário Luiz Henrique Saraiva, da equipe de serviços veterinários da Grosseria Speak, para falarmos sobre um tema importante e prioritário para a suinocultura brasileira, a biossegurança no transporte dos suínos. Olá, Luiz, sempre bom tê-lo aqui. Rodolfo, eu fiquei muito feliz com o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez para falar de um tema polêmico e importante. Estou muito satisfeito com isso. Luiz, o avanço das doenças de alto poder, com alto poder de disseminação e transmissão, por exemplo, a PIRS, a PED, a própria peste suína africana, elas reforçaram a necessidade de intensificar a biossegurança nas unidades de produção em todas as suas áreas, inclusive no transporte dos suínos. Eu queria saber, para a gente começar essa conversa, como é que você vê essa questão? Eu concordo com você, Rodolfo. A gente chegou num ponto agora na produção de suínos que ou você leva a sério a biossegurança ou você tem grandes riscos de sair da produção. Porque essas doenças que você citou, PIRS, PED, PSA, estão cada vez mais próximas do Brasil. Estão chegando, estão nas fronteiras. Então nós precisamos ter muito cuidado com os procedimentos de biossegurança e entre eles a biossegurança do transporte. A gente esquece que o transporte ele é um elo de ligação entre duas unidades de produção. Muitas vezes uma unidade leva a sério a biossegurança, a outra já não leva tão a sério e tem diversos patógenos. E a gente permite que um caminhão saia dessa unidade contaminada e entre na nossa unidade, fazendo com que tudo aquilo que a gente faz de biossegurança seja deixado de lado, caia por terra naquele momento. Então a gente chegou realmente no momento em que ou a gente leva a sério todos os aspectos da biossegurança, ou a gente corre risco de não ser mais produtivo. Então, o transporte ele deve ser o principal item a ser levado em consideração na elaboração de um plano de biossegurança, na elaboração de procedimentos operacionais, na elaboração de checklists, na elaboração de controles relacionados à biossegurança. Então, vamos acender um alerta agora para o transporte de suínos para que ele seja realmente feito de maneira biossegura. Como você posicionaria o transporte entre os principais vetores de transmissão de doenças, Luiz? Eu não diria entre os principais, Rodolfo. Você é até um pouco mais ousado. Eu diria que o principal. O transporte de animais hoje, a entrada de veículos na unidade de produção, é a principal via de disseminação de doenças dentro de uma unidade de produção. E eu explico por quê, mas antes eu queria te provar isso em números. Um trabalho recente nos Estados Unidos fez um levantamento em 35 granjas que positivaram para PIRS, Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos, uma doença viral muito importante que nós somos livres aqui no Brasil. E desse levantamento que eles fizeram, eles confirmaram epidemiologicamente que 17% das granjas se contaminaram no transporte. Ou seja, o transporte ele tem um potencial de disseminar doenças muito grande. E a gente negligencia isso na maioria das vezes. Então, em números, eu estou te falando isso e eu quero te mostrar agora o porquê que isso acontece, Rodolfo. A gente tem que entender o transporte como realmente um elo de ligação. A gente muitas vezes proíbe ou recomenda os nossos funcionários a não entrarem em outras granjas, a não terem contato com suínos, a respeitarem o vazio sanitário, mas a gente não leva a sério o motorista ou caminhão que está entrando na unidade. A gente não audita para saber se ele não entrou numa granja antes de ir na minha granja. A gente não audita para saber se ele está respeitando ali a pirâmide de biossegurança. Então a gente permite que esse motorista, esse caminhão, faça um elo de ligação entre granjas com condições sanitárias diferentes. E a gente tem que lembrar que mesmo um veículo lavado, um veículo que passou por uma desinfecção, se a gente não audita, a gente não tem certeza se a lavação foi eficiente, se a desinfecção foi eficiente. A maioria dos desinfetantes que nós temos hoje no mercado são inativados na presença de matéria orgânica. E quando a gente fala dessas doenças que você falou, PIRS, PED, PSA, são doenças com alta capacidade de disseminação e é necessário que haja uma baixa quantidade de agentes no caminhão para que essa contaminação ocorra. Ou seja,
eu tenho um potencial de infecção muito grande dessas doenças. Eu preciso de uma baixa dose infectante para que eu contamine uma unidade de produção. Então, ou a gente leva isso a sério, ou realmente a situação vai ficar complicada. E tomando como base os números dessas pesquisas que você citou, a biossegurança no transporte, ela tem a atenção que merece? Rodolfo, eu adoraria falar que sim. Seria a melhor resposta para eu te dar aqui agora, mas infelizmente não. No Brasil, a gente não leva a sério a biossegurança, e a gente viu também com a pesquisa que você citou, que eu falei anteriormente, que nem em outros países também ela é levada a sério. A gente esquece que a biossegurança no transporte, ela favorece com que haja um elo direto entre uma granja potencialmente contaminada com uma granja não contaminada. E a gente permite que haja a entrada desse caminhão, desse veículo, sem um protocolo de desinfecção adequado, sem um protocolo de vazio sanitário adequado, sem auditar esse caminhão. Muitas vezes a gente sequer chegou lá para conversar com o motorista, para entender onde ele estava. E a gente tem uma limitação no Brasil, que é muitas vezes de infraestrutura, de logística. Nós temos pouca disponibilidade de veículos, de caminhões para fazer esses transportes. Na maioria das vezes, esses caminhões não são dedicados à nossa unidade de produção, ou seja, prestam serviço para várias empresas, para várias granjas, várias unidades de produção, e a gente permite que esses caminhões entrem na nossa unidade sem sequer saber o histórico de onde eles estavam. E esses motoristas, eles muitas vezes também recebem por produtividade, Rodolfo. Ou seja, quanto mais cargas ele fizer, maior será a sua remuneração. Então, para ele cumprir um período de vazio sanitário, é um período que ele deixa de ganhar dinheiro. E para nós, é um período essencial que ele deveria cumprir. Então, a gente tem um atraso aí nesse equilíbrio que deveria ter entre a nossa demanda de biossegurança e a disponibilidade que a gente tem no transporte. Então, eu acho que não é levado a sério e acho que deveríamos levar a sério. Eu quero, mais para frente, num próximo podcast, eu te der essa resposta e falar sim, é levado a sério. Mas, infelizmente, a resposta hoje é que não. Nós não levamos a sério a biossegurança no transporte. Existe algum protocolo básico e geral que oriente a desinfecção, a lavagem e desinfecção dos caminhões no Brasil? Existem vários protocolos, Rodolfo, vários. E não tem um mais certo, um mais errado, de maneira alguma. Cada empresa, cada unidade deve adotar o seu protocolo de acordo com a sua realidade. No entanto, alguns quesitos básicos devem ser respeitados. Nós precisamos garantir que esse caminhão passou por uma lavação completa. O que seria esse processo de lavação? Um processo inicial de remoção de sujeira grossa, né? Remoção de matéria orgânica, muitas vezes de maneira seca mesmo, como uma vassoura, uma pá. Depois ele passa por um processo de limpeza, de lavação úmida, com aplicação de detergente. A gente pode usar detergente básico, detergente ácido, de acordo com cada protocolo. Inclusive, é recomendado que haja uma alternância entre os detergentes. Após esse processo, então, da utilização do detergente, para realmente remover toda a matéria orgânica, a gente aguarda esse caminhão secar completamente e fazemos a aplicação do desinfetante. E aguardamos ali o período de ação desse desinfetante. A partir do momento que esse desinfetante cumpriu o seu período de ação, nós começamos a contar o período de vazio sanitário. O que seria esse período? O período que aquele caminhão não pode ter contato com nenhum tipo de suíno, e nem com pessoas que tiveram contato com suínos. Então, esse período de vazio sanitário, o mínimo seria aí de 12 horas, recomendado hoje nos trabalhos mais recentes e que as empresas têm cumprido também. Então, a gente tendo esses pontos básicos, então, uma lavação bem feita, uma desinfecção bem feita e um período de vazio sanitário mínimo, independente do protocolo que você usar, se isso estiver incluso, você vai estar realmente fazendo uma boa desinfecção do seu caminhão e garantindo a biossegurança nesse processo. E Luiz, para fechar, o que é possível fazer para melhorar a biossegurança no transporte de suínos no Brasil? Rodolfo, acredito que a capacitação. Precisamos capacitar os colaboradores dos procedimentos de biossegurança no transporte, conscientizá-los, treiná-los. Precisamos fazer auditorias, garantir que todo o processo está fluindo de acordo com aquilo que são os princípios da biossegurança. Se a gente tiver treinamento, capacitação e educação dos envolvidos no processo, acredito que vamos ter muita evolução
em garantir a biossegurança geral das unidades de produção e, claro, né, passando pela biossegurança do transporte. Luiz, gostaria de agradecer sua presença mais uma vez aqui. Você enriquece muito as nossas discussões aqui no podcast. Rodolfo, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e eu que agradeço. Essa edição do podcast vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.